A médica que raptou uma recém-nascida em Uberlândia foi indiciada por tráfico de pessoas e fraude. A Polícia Civil concluiu que ela foi a outros estados tentar adotar bebês ilegalmente, aliciando famílias vulneráveis. O Lucas de Carvalho traz agora no Cidade Alerta Minas todos os detalhes desse inquérito que foi concluído pela Polícia Civil. Caso que foi investigado pela Polícia Civil em Itumbiara, no estado de Goiás, e contou com o apoio também da Polícia Civil de Uberlândia. Lucas, boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Vamos falar um pouquinho mais desse caso, né, que se colocar no papel dá um filme longa-metragem. Caso muito louco, Luciana. Ainda mais hoje eu estive em Itumbiara. Conversamos com o delegado responsável pelo caso, o Anderson Pelágio, que explicou para a gente, contou para nós mais detalhes sobre toda essa investigação, sobre o que foi feito dessa mulher e também o que levou ela a fazer isso. Então, vamos começar por partes. Primeiramente, de acordo com a Polícia Civil, tudo começou por causa de um teste de gravidez que deu um falso positivo. Essa médica, essa neurologista que atua na cidade de Itumbiara, que faz divisa entre Minas Gerais e Goiás, essa médica fez o teste, disse que estava grávida e ela já ligou para um amigo, também um outro médico, que sem fazer nenhum exame, confiando na palavra dessa neurologista, já deu a ela ali um atestado, né, um documento que comprovava que ela estava grávida. A partir daí ela se afastou dos serviços e já contou para uma série de amigos, de familiares também, que ela estava grávida. E para ela isso era uma verdade absoluta. Com o tempo, ela percebeu, então fez um outro teste que viu que na verdade se tratava de uma falsa gravidez. E em vez de ela tratar desse caso, né, com os amigos, com a família e explicar o que tinha acontecido, ela passou a correr atrás então de conseguir uma criança. E o primeiro subterfúgio dela foi realmente procurar o procedimento legal por meio do processo de adoção. Inclusive, Luciana, isso é um ponto muito importante que a gente tem que abordar aqui, porque quando ela procurou esse serviço de adoção, há uma série de exames também, de testes que essa pessoa precisa fazer para constatar se ela é ou não apta psicologicamente e fisicamente para cuidar, para ter uma criança. E essa médica foi os dois. Tanto psicologicamente quanto fisicamente, ela passou nesses exames e estava completamente apta a ter uma criança. Mas como todos sabemos, o processo de adoção demora, ele é um processo complexo, demorado, que não dá para se correr com isso. E essa mulher não teve essa paciência. Depois que ela teve esses laudos confirmados, o que inclusive derruba, né, a alegação da defesa dessa médica de que ela teria tido um surto e levado esse bebê por impulso, ela começou a aliciar algumas famílias no Nordeste, falando o seguinte: olha, você que tem um recém-nascido, eu vou te pagar uma determinada quantia em dinheiro e você me passa o seu recém-nascido, ou seja, algo completamente fora da curva. Isso aconteceu. Ela chegou, inclusive, Luciana, a ir para a Argentina, tentar fazer um tratamento embrionário, né, uma inseminação artificial, para conseguir ter uma criança. E esse resultado, infelizmente, não aconteceu para ela, o que levou ela, né, a fazer todo esse aliciamento no Nordeste, que aconteceu 4 dias antes do caso que nós conhecemos, que ela veio se passando por uma pediatra no Hospital de Clínicas aqui de Uberlândia e levou, né, da mão desses pais que tinham acabado de ter esse recém-nascido, que tinha por volta de 3 horas de vida ainda, e trouxe para a cidade dela. Depois de se passar por uma pediatra, oferecer ali uma ajuda, já que essa mãe não tinha descido o leite ainda para amamentar essa pequena, ela levou essa criança para um outro cômodo e pouco depois o pai, preocupado, buscou ela, viu que ela já estava indo embora, sem o bebê nas mãos, e falou: olha, ela está com uma outra enfermeira que vai trazer de volta essa criança para você. Eles esperaram, essa criança não veio, então eles acionaram já a polícia militar e com isso temos toda essa história de que essa mulher levou essa criança para Itumbiara. Vamos acompanhar como foi a investigação desse caso com a entrevista que fizemos com o delegado Anderson Pelágio, que inclusive enfatizou bastante todo o apoio que teve da Polícia Civil também aqui de Minas Gerais, mais especificamente de Uberlândia, já que como esse caso ele rompeu fronteiras ali, várias oitivas tiveram que ser realizadas também aqui no estado de Minas Gerais e no estado de Goiás. Vamos acompanhar o que esse delegado tem a dizer para nós. É importante ressaltar que a investigação, por mais que ela ocorreu aqui na cidade de Itumbiara, ela teve a participação fundamental da Polícia Civil de Uberlândia, né? Então, toda a investigação referente aos primeiros passos
da Cláudia naquela cidade até a subtração da criança foram investigados por eles. Foram ouvidas várias testemunhas que tiveram contato com a Cláudia no local. A Polícia Civil também descobriu que a Cláudia premeditou isso por muito tempo. Desde o mês de maio desse ano, ela já divulgava para parentes e amigos que ela estava grávida. Ela procurou aqui num laboratório da cidade um documento que ela disse para o biomédico que estaria grávida, com base num exame de gravidez de farmácia, e esse biomédico teria feito, então, acho que até de forma irregular, um laudo constatando a gravidez. A partir disso, ela comprou um enxoval. Nós temos imagens das câmeras, nós temos imagens e testemunhos dessas vendedoras, que ela teria comprado um enxoval, ela teria até trocado peças de cor típicas de menino, e substituindo por roupas de menina. E também ela teria se dirigido até o estado da Bahia, isso 4 dias antes da subtração dessa criança em Uberlândia, e lá procurado insistentemente famílias vulneráveis, pessoas pobres, que teriam interesse de ceder os recém-nascidos, até mediante remuneração, para que ela pudesse posteriormente adotar essas crianças de uma forma legal. Para isso também ela empregou fraude. Ela habilitou um aparelho celular, um chip de aparelho celular com o nome de uma terceira pessoa, que inclusive é paciente dela no consultório aqui em Itumbiara. Então, por esses fatos, a Cláudia foi indiciada pelo crime de falsidade ideológica e também pelo crime de tráfico de pessoas, uma vez que ela acolheu uma recém-nascida utilizando de fraude para a finalidade de adoção legal. Esse delegado, inclusive, nos explicou o porquê que não foi indiciada por sequestro. Ele explicou que o sequestro é sim uma das atividades criminais que ela cometeu, mas como o sequestro ele abrange um pouco mais os campos, por exemplo, o sequestro ele pode ser para extorquir alguém, às vezes a pessoa sequestrada infelizmente perde a vida, então esse sequestro tem uma série de fins. No caso dessa criança que foi sequestrada em específico, o fim dela era para uso próprio quase dessa criança, ela queria um filho e trouxe essa criança para casa, então acolhendo ela dentro da própria residência. Isso já enquadra como crime de tráfico de pessoas. E olha, uma parte interessante também de tratar sobre essa questão da falsidade ideológica é que desde o início em que nós acompanhamos esse caso, ela tem utilizado falsas identidades para cometer esses diferentes delitos. Por exemplo, na noite do HC, ela usou inclusive um nome falso, ela não usou o nome dela verdadeiro, foi um nome fictício, inclusive, que ela entrou se passando por pediatra, aproveitando que tinha as credenciais da Universidade Federal aqui de Uberlândia, onde inclusive ela era recém-contratada como professora da Escola de Medicina. Então, a todo momento, ela abusou dessa distorção ali da imagem dela. E, inclusive, aproveitou de um amigo médico para que esse laudo de gravidez, de gestação, fosse confirmado. E quando ela percebeu que essa gestação não era verdadeira, ela não procurou ele para dizer o contrário. Vamos ver o que o delegado tem a dizer sobre isso também. Ela, a todo momento, alega, tanto aqui na delegacia, ela alegou que estava grávida. Então, nós pegamos essa documentação que foi apreendida e chamamos o biomédico aqui na delegacia da mulher. Ele retratou que já era conhecido dela há muitos anos e que ela ligou para ele em determinado dia e falou: olha, fiz um teste de gravidez de farmácia e constatei a gravidez. Queria que você fizesse um laudo, como se eu estivesse aí no laboratório fazendo um exame de sangue. Então, assim foi feito. O médico fez a confiança, claro que ele tem que depois talvez responder isso perante o judiciário, mas só que na verdade ela não estaria grávida naquele momento. Depois ela procurou a Argentina, fez uma transferência embrionária, tentando engravidar, é claro, porque ela já não estava grávida desde maio, e aí constatou-se também nos autos que ela, num momento algum, conseguiu vingar essa gravidez. Tanto que ela repetiu um exame de gravidez agora sim no laboratório e descartou essa gestação. E outra coisa, a Cláudia ela está presa preventivamente ainda numa cidade chamada Orizona, também no estado de Goiás. E por causa dessa prisão, o andamento das investigações teve que ser um pouco acelerado. Essas investigações foram concluídas num período de 10 dias, conduzidas ali por policiais da Delegacia da Mulher e da Delegacia de Apuração a Atos Infracionais também de Itumbiara, em parceria com a Polícia Civil de Uberlândia. Uma coisa que facilitou, inclusive, o andamento dessas investigações é que o fato dela
ter a possibilidade de adotar uma criança, ou seja, ter tido aqueles laudos que verificavam que ela possuía sanidade mental e também condição física de ter uma criança, derrubavam completamente o argumento da defesa de que ela teria tido um surto e que ela não estava em condições de responder por aquele crime. O delegado também explicou um pouco mais sobre essa situação. É claro que ela tem o direito de alegar incidente de sanidade mental no processo criminal. O que nós constatamos no inquérito policial, que é a fase anterior ao processo, é que ela, em todo esse momento que ela já articulava o delito, ela procurou o Poder Judiciário, na área civil aqui de Itumbiara, se habilitou um processo de adoção, estava aprovado esse processo, e para que esse processo fosse autorizado, foram emitidos vários laudos psicológicos, inclusive da junta do Tribunal de Justiça aqui de Goiás, que davam a ela condições físicas e psicológicas para poder adotar uma recém-nascida, uma criança. Então, isso vai mais ou menos aquilo, ao contrário daquilo que a defesa está postulando. É claro que esse incidente de sanidade mental é feito durante o processo e o juiz que tem que definir. A pena base do tipo do artigo 149A aqui do Código Penal é de 2, na verdade, são de 4 a 8 anos, né, de reclusão. Né? É claro que isso é uma questão jurídica, quem define pena e artigo do crime é o Poder Judiciário. Nós fazemos uma tipificação provisória aqui, o Ministério Público pode alterar, inclusive, na denúncia, e ela vai responder o processo conforme o entendimento dos dois poderes, né? Bom, como o delegado explicou, fica ali então agora a cargo da Justiça a definição da pena que essa mulher vai ser condenada. Agora, ela pode sim pegar até 8 anos de prisão e, de acordo com o artigo 149A, é bem possível que, por ela ter mexido com uma criança diretamente, essa pena pode ser ainda agravada com um prazo um pouquinho maior. Lu, volto com você aí no estúdio. Bom, nós entramos em contato, inclusive, com a defesa da médica e, por meio de nota, eles se manifestaram dizendo que a defesa de Cláudia Soares disse que, como o processo está em segredo de justiça, a única coisa que pode ser declarada agora é que, independentemente do teor do indiciamento ou até mesmo de eventual denúncia, a defesa acredita que a questão será resolvida no incidente de insanidade da acusada que já está em andamento. Como o próprio delegado disse, ela pode alegar absolutamente o que ela quiser, da maneira que ela quiser, e a defesa pode se basear nisso para trabalhar. Até porque ela contrata uma defesa exatamente para isso, para tentar, de alguma forma, se livrar de acusações ou amenizar o estrago. Se isso vai convencer o juiz, o Ministério Público, se isso vai convencer a nossa justiça, já são outros 500 da história. Porque nós temos um fato grave aí que foi apurado pela polícia, que até então não era de conhecimento público, que ela havia dado entrada nesse processo para adotar uma criança e havia sido aprovada em todas as etapas, né? Então ela foi considerada apta a adotar uma criança. São 2 pontos. Ou o sistema é muito falho em suas análises para, de fato, liberar uma adoção de uma criança, o que eu não acredito, até porque tem que se respeitar o trabalho que não é feito ali só dando canetada. Toda uma análise é estruturada, mas ou esse sistema de aprovação para um adotante é muito falho, ou ela realmente está burlando o processo com essa alegação de insanidade mental. Nós temos apenas 2 vertentes nessa história, nessa alegação. Me espanta, me assusta, me preocupa o fato dela ter sido aprovada, considerada apta a adotar alguém. E eu tô falando de uma mulher que invadiu uma unidade de saúde, dando uma carteirada, para então sequestrar, raptar, na verdade, uma bebê recém-nascida com enxoval comprado. É uma história que, como o Lucas de Carvalho disse, ela rende um filme de terror, mas que ainda vai ter graves desdobramentos, porque são tantas as informações que começaram a surgir durante esse processo de apuração que a polícia teve que se desdobrar para dar conta de analisar tudo, tá? Então foi um trabalho conjunto muito bem realizado por equipes competentes, tanto da Polícia Civil de Goiás quanto aqui de Minas, trazendo então a de Uberlândia para essa história que também fez parte desse processo de levantamento de informações. Nós vamos continuar de olho nessa história, reforçando, ela continua presa
está presa preventivamente em uma unidade no estado de Goiás. História que está longe de acabar e que a gente vai acompanhar até o fim.